gente, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre geografia do Paraná. Na aula passada, a gente focou principalmente na geografia física do Paraná, né? Então, falamos sobre os aspectos do relevo, da hidrografia, da vegetação, falamos dessas características do clima, né? Falamos dessas características, relacionando um pouquinho com a história e com as informações sociais e políticas, mas hoje a gente vai entrar com isso um pouco mais profundamente, né? Lá no Moodle de vocês, a semana de hoje, eu coloquei uma música com um clipe muito legal, é uma animação, assim, que conta a história do Levante dos Poceiros, da Revolta dos Poceiros, aqui no sudoeste do Paraná, e aí o clipe conta essa história, assim, uma música bem legal, e tem uma animação, o clipe é uma animação bem legal também. Aí eu coloquei vários conteúdos lá para vocês, a maioria deles é não obrigatório, tá? Mas tem um videozinho curto de 2 minutos e meio, é super curto, sobre a Guerra do Contestado, que é um assunto que a gente vai falar hoje também, mas muito brevemente, então assim, não vou conseguir aprofundar muito. Então aí eu queria que vocês assistam esse videozinho lá de 2 minutos e meio, que eu disponibilizei para vocês, tá? E o Paraná, assim como todo o território brasileiro, né, é um território indígena, né? E aí eu trouxe esse mapinha aqui para mostrar para vocês os levantamentos de antropólogos aqui do Paraná. Eu estou com um monte de livro aqui que eu usei para preparar essa aula de hoje. Esse livro aqui da Cecília Westphalen, em que ela faz um levantamento da história do Paraná, né? E essa história do Paraná começa em 5.000 anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. Então, essa data aqui é de 5.000 a 2.500 anos anos antes de Cristo. E já aqui onde a gente está, existe, então, resquícios arqueológicos, né, dos primeiros habitantes aqui dessa região. Não só aqui, né, mas também no litoral, no norte do Paraná e no sul do Paraná também. Um desses resquícios são essas conchinhas aqui, que são isso que a gente chama de sambaqui. Sambaqui é um resquício dessa população que vivia aqui no litoral paranaense, nessa região aqui, ó. Cada um desses triangulinhos aqui, ó, são sambaquis, né? Esse é aqui na Ilha do Mel. Que é esse resquício dessa população que pré-colombiana, né, que vivia aqui há de 10 a 5.000 anos atrás. E esse resquício é a conchinha, são as conchas de um molusco que essa população usava como alimento. Então, era o principal alimento dela, esses moluscos, então elas se alimentavam desse molusco e jogavam a casquinha fora. E formavam um monte, né? E aí, esse monte, ele era utilizado também para o enterro das pessoas que morriam. E esse processo de enterrar alguém da comunidade é um dos primeiros sinais de civilização. Então, nós estamos falando aqui das primeiras civilizações da América, né? E o sambaqui é o resquício disso. Então, quando você for lá na Ilha do Mel, procura o sambaqui, né? Que é esse lugar onde tem essas conchinhas que mostram essa população que vivia de 10 a 5.000 anos atrás, né? Então, um registro histórico aí muito, muito importante. Os guaranis, que a gente estava falando lá algumas aulas atrás, que vocês assistiram ao documentário, os resquícios da população guarani, arqueológicos da população guarani, estão em mais ou menos 500 a 1.000 anos depois de Cristo já. Então, essa terra que a gente vive, né, é com certeza uma terra indígena, pelo menos, né, há mais de 1.000 anos, né. No Paraná, a gente tem, eu coloquei lá no Moodle essa cartilha para vocês, a gente tem essas três etnias diferentes, né, que são os Guarani, que estão nessa região em que a gente vive, principalmente, né, os Caingangue, que estão principalmente ali na região do Planalto, do centro do Paraná, e os Xetá, que ficam
ficavam principalmente na região centro-sul, mas eles sofreram um processo de perseguição muito grande e hoje são pouquíssimas pessoas que resistiram e sobrevivem enquanto Chetá. A maioria, todos eles estão vivendo hoje em dia em áreas urbanas ou em algum outro aldeamento indígena. Bom, dito isso, né, dando esse panorama, né, histórico e mostrando esse território indígena, né, posteriormente, no Paraná, a gente tem basicamente três dessas frentes de ocupação no Paraná, né, mais tardias, bem mais tardias, né, depois da colonização dos europeus, das bandeiras para a entrada no território indígena, enfim, atualmente, né, essa é o contexto histórico, né. Então, o que está em azulzinho aqui, ó, é o que a gente chama de Paraná tradicional, né. Então, aqui estamos falando principalmente, né, das ocupações europeias, desde os portugueses que chegam lá no litoral paranaense, vão adentrando nesse território, mas também os alemães, os imigrantes, né, os colonos alemães, italianos, poloneses e etc., que vão se instalando por aqui. Os tropeiros, que eu vou falar já já para vocês, que vão atravessando essa região aqui também, né. Já aqui onde a gente está dentro da formação que eles chamam de ocupação sulista, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, que são dos gaúchos, né. Não é à toa que muitos de vocês provavelmente têm parentes que são gaúchos, têm um histórico de alguma família gaúcha, né. E no norte do Paraná é a região que tem esse contato principalmente com os acontecimentos e com a história do estado de São Paulo, principalmente. Isso é perceptível até nos times de futebol. Os principais times da população de Maringá, de Londrina e etc., são times como Corinthians, São Paulo e etc. Então, essas são as três, basicamente, informações históricas, né? Quem faz esse agrupamento é também a Cecília Westphalen, que é uma das autoras desse livro aqui. Quero mostrar bastante esse mapa aqui para vocês, que ele é bastante interessante. Ele mostra aqui como que estava o território paranaense entre 1880 e 1900, certo? Então, tenta imaginar aí o que estava acontecendo no mundo entre 1880 e 1900. Né? Foz do Iguaçu a sua fundação é datada de 1889. Então, inclusive nesse mapa aqui, Foz do Iguaçu não aparece no mapa do Paraná antes disso aqui. Por quê? Porque a fundação da cidade de Foz do Iguaçu está ligada à criação da colônia militar que tem aqui, que foi instalada aqui em Foz do Iguaçu, principalmente para questões de defesa, né? Defesa mesmo do território nacional. Mas antes disso, né, essa região era completamente ocupada, né? E não só pelos indígenas, né? Mas toda essa região havia uma flutuação entre argentinos e paraguaios, principalmente. Né? Então, essa região era, na verdade, como se fosse uma mescla, assim, dessa população, principalmente pessoas indígenas, né, que viviam nessa região e trabalhavam principalmente na produção da erva mate ou na produção madeireira. E aí, a construção de Foz do Iguaçu vem para isso, né, para determinar que, olha, esse aqui é um território brasileiro, né, então precisa ser bem demarcada essa separação entre território brasileiro e o que não é brasileiro. Mas aqui no lado leste do Paraná, então temos algumas cidades importantes, né, Paranaguá, que nós vamos falar daqui a pouco, né, Curitiba, que é o primeiro planalto. Aqui temos, aqui no segundo planalto, a gente tem Castro, e Castro é uma cidade bem importante, por quê? Porque é onde havia a passagem dos tropeiros que vinham lá do Rio Grande do Sul
trazendo mulas e também cavalos, né, para poder vender aqui em São Paulo, em Sorocaba. Então, era uma rota dos tropeiros. Então, trazia também muita essa tradição que hoje a gente designa bastante para os gaúchos, né. Já no norte do Paraná, começa a ter o estabelecimento, né, de Londrina, depois Maringá, e depois disso começa a produção principalmente de café aqui no norte do Paraná. Queria mostrar para vocês, está vendo essas terras que estão, essa terra que está achuradinha aqui? Essas terras são concessões, são terras de colonização, dadas pelo Estado para colonização. O professor Leonir, vocês vão ter aula com ele de novo, né? O professor Leonir escreveu esse livro aqui, que chama No Rastro do Burro, que fala exatamente sobre esse período, a partir desse período, e fala como essas ocupações, essas terras doadas para colonização, houve diversos conflitos, porque elas passam do Estado para a União e depois para as empresas de colonização. E nesse meio tempo houve muita grilagem de terras, roubo de terras mesmo. Não é à toa que toda essa região aqui é uma região de muitos conflitos por terra. E nós vamos falar um pouquinho delas também. Então, o oeste, não sei se vocês sabem, mas o oeste do Paraná é a região que deu origem ao movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. Justamente por causa dessas brigas por terra, muitas delas que foram roubadas. E aí você vê que nós estamos aqui, né, no olho do furacão. Então, não é à toa que nós temos, nessa região toda aqui, muitos conflitos por terra que continuam até hoje. E aí nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso. Um desses conflitos é a Guerra do Contestado, que aconteceu entre 1914 e 1918, enquanto estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial na Europa, né? Essa região fica nessa região aqui, ó, no sul do Paraná e no norte de Santa Catarina, e vocês vão ver as informações sobre lá, mas naquele filme que eu coloquei aqui, disponibilizei para vocês. Mas foi uma disputa por esses sertanejos, né, contra a colonização por grandes empresas a madeireira, que tinha uma produção madeireira, né, e também era dona das rodovias, tanto que eles derrubaram a máquina do trem para impedir o avanço dessa empresa. Né? Então, foi uma das primeiras lutas por terra, quer dizer, uma das lutas por terra no Paraná, e, nesse caso, em Santa Catarina, que envolveu também uma disputa entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. É uma disputa bastante complexa, que envolve até uma questão religiosa e messiânica, que vai aparecer lá no filme para vocês, mas é muito, muito, muito interessante, né? Os camponeses, né, que lutavam pela terra foram destruídos pelo governo da República nascente, né, foram assassinados, e até hoje esse território, ele tem disputas por terras importantíssimas, né, que eu vou falar uma delas daqui a pouquinho. Outra luta por terra que é importante é esse levante dos poceiros, a revolta dos poceiros, que eu falei lá no comecinho, que tem a ver com aquele filme, o clipe que está lá disponível para vocês no mundo, que é justamente nessa região sudoeste aqui do Paraná, né? Foi esse levante dos poceiros, em 1957, só que nesse caso, os poceiros e colonos tiveram sucesso. E não é à toa que o sudoeste do Paraná, o sudoeste paranaense hoje tem uma grande produção, uma região conhecida, né, pela familiar, né, de pequenas propriedades ligadas a essa luta por terra que foi bem sucedida, né. A Guerra do Contestado teve frutos positivos também, né, que um deles é a Escola Latino-Americana de Agroecologia, né, que é uma universidade de agroecologia que tem no assentamento, que chama Assentamento Contestado, lá na cidade da Lapa, que
vem gente da América Latina toda estudar sobre a agroecologia para implantar nas suas comunidades onde vivem, né? Já no sudoeste do Paraná, né, tem diversas associações e movimentos de produtores rurais, né, de camponeses, como, por exemplo, as Guardiãs das Sementes do Paraná, que são as mulheres, principalmente, né, que guardam as sementes que são crioulas, nativas aqui da América do Sul, né, e que guardam essas sementes que não têm agrotóxico, não são geneticamente modificadas, etc., né. Olha só essas sementes, né, todas elas que são feijão, olha o tanto de cor que tem de feijões, né, as cores e variedades dos milhos, né, tudo em relação a essa agricultura voltada para a agroecologia, né, que está ligado a esse movimento, né, que não é só uma produção de alimentos orgânicos, mas ligadas a essa movimentação da população em relação à luta por terra, né. Bom, essa ocupação do território do Paraná, ela foi rápida e ela foi muito devastadora. A floresta de Araucária foi basicamente dizimada e os melhores pinheiros, todos os melhores pinheiros foram dizimados. Então o que a gente tem da floresta da Araucária hoje, apesar de ser muito bonito, são as árvores de pior capacidade genética que sobraram, porque era a que tinha menos procura, e por isso, então, foi uma mata geneticamente assassinada, sabe? Então, por isso que hoje é proibido derrubar araucárias, né? Mas as araucárias eram vendidas, inclusive, por aquela companhia que o pessoal do contestado foi contra, elas venderam araucárias para o mundo inteiro. Não sei se já ouviram falar do Empire State Building, lá em Nova York. A fundação do Empire State Building é feita com araucária daqui do Paraná, para vocês terem uma ideia. Isso vai ser interessante para vocês que é da Edificações, né? Então, o comércio da araucária era muito lucrativo, né? Por isso, olha só o que aconteceu com a vegetação nativa do Paraná nesse período. Lá que a gente estava mostrando para vocês, em 1890, tudo que está em verdinho aqui é a mata nativa, né? Só que o que está em branquinho aqui está parecendo como se não fosse mata, né? Mas, na verdade, isso daqui são aquela região dos Campos Gerais. Lembra que a gente viu ontem? É exatamente a região dos Campos Gerais. Então, olha só, em 1930, 1950 e depois em 1990, o que sobrou de vegetação nativa? Olha, muito interessante a gente pensar que Cascavel, que tem 60 anos de idade, a fundação de Solano, e não mais versão aqui. Né? Cascavel é um centro brasileiro do agronegócio. Né? E, então, não é à toa, né, que é uma região de grande produção agropecuária, porque não tem mais vegetação. Né? O que sobrou foi o Parque Nacional do Iguaçu. Esse pedacinho que tem aqui é o Parque das Cataratas. Quando você vai lá no Parque das Cataratas, você está nesse restinho aqui, no único resto que sobrou de floresta no Paraná. Isso tem muito a ver, não aconteceu só no Paraná. O Iconoclastas, eles fizeram um mapa da produção de soja no Brasil, na América do Sul. E olha só o território que a soja ocupa, não só no Brasil, então aqui é o Paraná, né? Mas olha só o que está em verdinho aqui, é a produção de soja, né? Na Argentina, no Uruguai, todo o sul do Brasil, no centro-oeste brasileiro e expandindo para a Amazônia. Lembra que eu falei para vocês da ocupação sulista dos gaúchos? A soja, os gaúchos que chegaram aqui no oeste paranaense vieram trazer, muitos deles foram agricultores que trabalhavam e plantavam com a soja aqui no sul do Brasil. E eles foram se expandindo para o oeste catarinense, o oeste do Paraná, também através da produção da soja.
Mas não só aqui, também em toda essa região. Tanto que tem várias cidades aqui no centro-oeste paranaense, no centro-oeste e no oeste paranaense, que trazem referências aos gaúchos, né? Então, nesses lugares aqui tem um monte de CTG, que é aquele Centro de Tradição Gaúcha. Tá muito distante do Rio Grande do Sul, mas tem Centro de Tradição Gaúcha. Por quê? Porque essa tradição de produção da soja foi se expandindo junto com a tradição gaúcha, né? Essa imagem aqui vindo de Curitiba para cá, para Foz do Iguaçu. Esse daqui é o Parque Nacional do Iguaçu, né? E aí, ó, imediatamente ao lado do Parque Nacional do Iguaçu tem plantio de soja. Isso aqui deve ser uns 150 metros que tem entre a rodovia e o parque. Provavelmente vocês viram isso, mas se não viram, estou mostrando aqui. Entre a rodovia e o parque, mas nem esses 20, 50, sei lá, 100 metros é salvo de produção. Apenas o que é estritamente colocado como proibido é desmatar ou não pode produzir, é poupado, né? Porque até onde dá é produzido a soja, né? Então aqui também, né? Então, para você ver como a soja ela faz uma pressão enorme no nosso território, né? Então, não é à toa que existe o projeto lá da abertura da Estrada do Colono, que é justamente para cortar essa área no meio do Parque Nacional do Iguaçu para poder expandir ainda mais essas áreas de produção. E não só no Parque Nacional do Iguaçu. Lá naquela apresentação que eu fiz lá no circuito urbano, lá na ONU, que eu falei para vocês, eu mostro esse exemplo aqui, né? Que existe um projeto de ligação entre Paranaguá e Antofagasta, lá no Chile. Por isso que saiu a segunda ponte do Paraguai aqui, para poder fazer e melhorar essa ligação aqui, né? E, olha só, junto com isso, o que que vem? Vem outros projetos, né? Então, aqui, ó, estão querendo criar essa faixa de infraestrutura aqui em Pontal do Paraná, que é fazer uma nova pista de rodovia, né, para acabar com essa vegetação nativa que tem aqui, ó. Então, foi julgada no STJ e foi barrada por enquanto. O, o atual governador do estado quer transformar o Paraná na Miami brasileira. Então, você pode imaginar o que, que vem de projeto, né, como vem coisas bem distantes da nossa realidade, são os projetos que querem ser feitos, né? Na região lá da Escarpa Devoniana, lá dos Campos Gerais, também querem diminuir os Campos Gerais, a pressão é muito forte para a diminuição dessa área que é preservada ambientalmente, né? E aqui no Parque Nacional do Iguaçu, a Estrada do Colono, para cortar, ela cortaria o parque mais ou menos aqui, ó. Se eu não me engano, ela liga Capanema a Medianeira, a estrada. É isso aqui, ó, é essa estrada aqui, ó. E ela, esse é o projeto, né, de reabertura dessa estrada.